Matias, é o seguinte, a minha pergunta vai sobre o naming rights, né? Isso aí é a pergunta que acho que desde 2014 a fundação do estádio todo torcedor quer saber. E aí alguns ouvintes, né, eles logo após que a gente anunciou que a gente teria você mais uma vez aqui nos nossos estúdios, se eu não estou equivocado pela terceira vez, ano passado você veio aqui e chegou a citar que o Corinthians tinha na mão 2 propostas de assinatura no naming rights. Por que o Corinthians não fechou, se esse é o maior problema que o Timão passa nos últimos anos? Queria só fazer um complemento a essa pergunta. Eu já disse aqui, repito, e naquela época eu te falei isso, e já falei para outras pessoas ligadas ao Corinthians, assim, observando a distância, eu acho que no curto prazo é quase impossível o Corinthians fechar por um valor razoável e tal, porque, para azar do Corinthians, o Corinthians não tem nenhuma culpa nisso, que fique muito bem claro, o Corinthians tem 0 de culpa nisso. O sócio do Corinthians no empreendimento se tornou uma multinacional da corrupção e é a empresa responsável pelo mais volumoso processo de recuperação fiscal da história da América Latina. Odebrecht. Exatamente. Então, eu queria que você me respondesse então o seguinte: até que ponto esse sócio incômodo atrapalha? Porque eu acho que dificilmente uma outra marca que tem interesse pelo empreendimento do Corinthians vai querer associar sua marca a esse Eu vou começar aqui pelo patrocínio de qualquer coisa, da camisa do Corinthians, por exemplo. Todos os patrocinadores do Corinthians estão muito felizes. Primeiro porque tem retorno de imagem de marca, todos aqueles que estão na camisa do Corinthians, tanto que a camisa do Corinthians é a camisa mais valiosa do futebol brasileiro, apesar que tem um monte de marca, mas todos os clubes hoje têm o seu uniforme porque precisam de arrecadação. Então, assim, o Corinthians não tem problema de patrocinador. Essa é a primeira resposta, né? E tem marcas importantes em sua camisa. Agora, nós temos alguns problemas no Brasil que precisam ser resolvidos, que é o problema quando você faz um patrocínio, que esse patrocinador seja reconhecido pela mídia. Tá certo? Isso acontece muito na Itália, por exemplo, que os times de voleibol, por exemplo, eles têm o nome da cidade e do patrocinador. Se a mídia não divulga o patrocinador, ele não põe dinheiro. Red Bull Bragantino, Allianz Parque, assim vai, tá. Então, assim, a mídia, em geral, precisa divulgar o nome daquele que ajuda. O futebol precisa disso. Como o vôlei, como o basquete, como outros esportes. Então, a própria assim, Conmebol é contra. Exato. Então, você precisa ter o nome vinculado do patrocinador junto com o clube. Essa é uma coisa, tá certo? Quando você fala assim, o Corinthians vai jogar na arena fulano de tal, né? Na arena tal. Se não for dito o nome da arena, o cara não põe dinheiro. Então, isso começa por aí. Então, nós precisamos resolver esse problema no Brasil. Então, por exemplo, aqui a gente fala Allianz Parque, Red Bull. Sim. Eu ia chegar lá, dizer, eu acho que o grupo Bandeirantes é um grupo que valoriza muito essa situação e nos ajuda muito, né? Então, por exemplo, nós vamos ter um naming rights. É uma questão de tempo. E aí você começa com esse negócio todo que você comentou. Eu vou começar pelo financiamento, né? A Caixa Econômica Federal, ela tem uma discussão de parcela com a gente que vem na troca de governo, né? E houve um impasse e o Corinthians começou a pagar de acordo com o acordo que tinha anteriormente, né? A Caixa tem o melhor relacionamento com o Corinthians, ela é o agente financeiro de um repasse do BNDES, e o Corinthians é o clube que até o meados do ano passado era o único que estava pagando a arena. Tem outros financiamentos feitos pelo governo. Não é dúvida, porque são, afinal de contas, outros 11 que tomaram esse mesmo financiamento. Então, não, por isso, para você ver como assim, o Corinthians estava pagando. Aí o Corinthians tem lá uma discussão com o agente financeiro que está feito um acordo. Tá certo? Aliás, tem uma reportagem na Folha de São Paulo de hoje que fala um pouco disso, que tem uma discussão do valor final. Então, assim, você faz o acordo com o agente financeiro e esse acordo, o agente financeiro te multa. Pô, você não multa aquele que está fazendo acordo.
Você pode receber uma multa pela inadimplência que você não cumpriu o contrato, mas você não pode ter uma multa judicial quando você está fazendo um acordo. Nós temos um processo judicial suspenso e temos uma proposta na mesa da Caixa. E essa proposta está muito bem aceita por eles. Nós temos uma diferença de valor final por uma multa que o Corinthians, a diretoria e o conselho não aceitam. Então, assim, nós vamos resolver o problema financeiro. É multa do quê? É uma multa de processos judiciais por o Corinthians estar inadimplente. A multa pela inadimplência nós aceitamos. A judicial não. Porque você está fazendo um acordo. Você não pode ser multado num processo com alguém que você faz acordo. Isso aí é que nem você faz o financiamento de casa. Você para de pagar, porque você não está conseguindo pagar. Vai lá, renegocia num prazo maior. Você não pode receber uma multa do agente. Você tem que fazer um acordo com ele. Isso passa o Corinthians. Você tem a parte da construtora, né? Você tinha obras não executadas, você tinha uma série de coisas que levou a gente a fazer um acordo com a construtora para que ela saísse do processo. Nós fizemos o acordo, nesse meio tempo, teve o pedido de concordata, tá certo? Nós estamos esperando ter finalização da concordata para que a construtora, que nós já passamos todos os CIDs, saia do processo. Nós temos um acordo firmado e assinado por ambas as partes. Isso terminado, na minha visão pessoal aqui, não de diretor financeiro do Corinthians, qualquer futuro da Arena passa. Você continuar pagando o seu financiamento, tá certo? Você tendo uma arrecadação cada vez maior e você tendo a Arena como sua. A Arena hoje é administrada por um fundo onde o Corinthians é sócio. O Corinthians é o dono da Arena porque ele é o principal interessado e é dele que vem a arrecadação para pagar o financiamento. Eu acredito que o name rights, a partir do momento que essas coisas equacionadas e terminadas, ele virá facilmente. E aí tem uma relação naquilo... O Odebrecht sair do negócio, então, né? Mas ela já assinou para poder sair. Mas não saiu. Não, ela não saiu por causa do processo judicial. Exatamente. Então, assim, nós temos um acordo com a construtora. Poderia ser o Odebrecht, poderia ser qualquer construtora que tivesse nessa situação. Tá certo? Porque o acordo financeiro que nós temos com a construtora foi desde a época que iniciou a Arena. Tá certo? Então, nós não temos problema com o Odebrecht. O Odebrecht tem uma relação boa com a gente, como alguém que executou e que quer receber também. E com um agente financeiro também. Então, eu acredito que o name rights, isso resolvido, e nós estamos em fase final desse assunto, é uma das coisas que o Andrés vai deixar para o próximo, é resolver a questão da Arena. Tá em fase final? Em fase final. Tá para acertar o name rights? Sim. Não. Opa, o name rights... Acertar essa equação situação. da saída da Aldebrecht. Eu acho que o name rights, e aí o Piperno tem razão, ele virá tranquilamente. Aí sim. Exatamente. Mas, nós não então estamos preocupados. admite que esse sócio hoje ele atrapalha um pouco... Eu não estou dizendo sócio, mas a situação da Arena. Sim, a situação da Arena. Okay, tá. Seria leviano aqui se acusasse o sócio. Lógico. É claro que a situação da Arena de construção, do financiamento e tal, tem uma influência na questão do name rights. Matias, mas a questão, o que o torcedor pergunta sempre é o seguinte: quando o torcedor pergunta, Zé, desculpa te cortar, Sim. se a Arena vai ser paga, ela está sendo paga. Não só se, quando estará quitada. E aí eu pergunto para você, a concessão do nome anteciparia em quanto tempo a quitação da Arena? Eu vou ter uma visão pessoal sobre isso, tá certo? É uma visão pessoal porque você não sabe o tamanho do name rights. Claro. Só a situação da Arena do financiamento. A nossa proposta prevê o prazo, falta 8 anos no financiamento atual. Nós estamos esticando isso para 12 anos. Né? E eu acho que qualquer financiamento de qualquer residência, de qualquer dinheiro que você toma para pagar financiamento de construção, 12 anos é 12 anos contando de 2020? A partir de agora. Nós já pagamos 4. Eram 12 anos iniciais. Então tem 8. Na renegociação que nós estamos fazendo, que nos dá capacidade de pagamento, prevê aí mais
12 anos. Eu acho que isso é muito tranquilo. 32. Eu tenho impressão, aí é uma opinião pessoal, Zaidan, que com o name rights reduziria para metade. E por que o Corinthians não 6 fechou? anos. 6 Mas por que o Corinthians não fechou o name rights se tinha as propostas? Não, mas aí você pode fazer uma outra engenharia. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Em vez de você adiantar 6 anos, você fica com os 12 anos e fortalece O futebol. o futebol. Caixa. Fortalece o caixa. Fluxo de caixa. Fortalece o clube como uma entidade muito mais forte. Esse tipo de decisão é do conselho? Esse tipo de decisão é do presidente. Mas passa pelo conselho. Tudo no Corinthians, hoje, pelo estatuto, passa pelo conselho. O presidente não faz nada e o conselho tem as suas regras e muito bem feito, enfim. Apesar que nós estamos querendo agora uma nova modernização do conselho, todo mundo quer, todos os conselheiros, porque você precisa adaptar o conselho às regras hoje, ao digital, enfim. A eleição será? A eleição será em novembro. Isso. Novembro. É. E não prevê reeleição, só para ficar claro aqui. Claro. E o Só o Andrés Capelães que não sabe que é quer. candidato. Né? Nada. Diga lá, O Capelani Capelani. sabe muito do Corinthians. né? Eu queria tirar essa dúvida, Matias, porque é impressionante. Quando a gente anunciou que a gente faria entrevista com você, né? A gente até comentava fora do ar, o pessoal, a gente fez uma arte, né? O Matias vai estar aqui, o diretor financeiro, e chamou a atenção que o pessoal lembrou da entrevista do ano passado e falou, pô, mas tinha as propostas na mão, por que não fechou? Porque o torcedor, querendo ou não, eu acho que, assim, trocaria um título de Libertadores esse ano pra ter o name rights. Eu me mas- arrisco a dizer isso. Mas eu acho que o ano passado, a situação Por que da. que não deu? Por A que que situação não da deu certo? Arena ainda estava muito complexa. A parte da Não construtora. tinha recuperação judicial Não ainda. não tinha o acordo com a acordo. construtora, não tinha a renegociação firmada com o agente financeiro. Eu acho que agora nós estamos numa situação mais tranquila e caminhando para definição melhor, uma definição mais justa para o Corinthians, para o agente. Qual que é o seu feeling? Vai, pessoal, vai, feeling. Do que- Ah, do que naming que- rights, vai pintar, dá pra Eu fechar. tenho a impressão que está num caminho legal. É. Nós vamos. Eu acho que assinado com a Caixa, eu acho que isso nós podemos fazer. Porque também é o seguinte, não adianta fazer 5 anos atrás ou fazer daqui 5 anos. Nós temos que fazer no tempo certo, que o name rights é para 10 anos, para 20 anos, tá certo? E nós temos que. Isso garante uma arrecadação importante. Muda a cara da negociação. Para de e do pagar clube. juros também, que os juros são abusivos. Agora, no Brasil gente, também. imagina o contrário, né? O Corinthians, como é importante você ter uma arena como tem o Corinthians, você ser um clube que tenha um patrimônio como tem o patrimônio do Corinthians, né? O Corinthians tem quase 300 milhões de patrimônio. Você ter uma data como é o clube e um clube funcionando e um clube super legal, onde o associado se sente muito bem. Agora, para o corintiano que não vem aqui a São Paulo, para o corintiano que está lá no interior, que está lá no Nordeste, que está no interior do Paraná, que está no interior de São Paulo, ele quer título. Ele quer poder Não, e falar mesmo, do e mesmo clube os dele que com moram orgulho. em São Paulo e não Também frequentam querem, o clube. exatamente. O lema do cara é o time. É o time, né? É. Essa instituição, né, chamada É o Corinthians. time, é o futebol. E o Corinthians disputa título todo ano, viu? Não tenho dúvida, o Corinthians vai disputar título esse ano. Agora, é claro que depende do investimento, da capacidade, do clube, do time.